vai ficar muito nítido a razão dos protestantes usarem este período turbulento com bastante frequência contra o ensino da sucessão e infalibilidade papal, os quais não encontram amparo bíblico e histórico. Se você tem acompanhado esta série, você já sabe que o desenvolvimento do papado foi um processo longo, que começou no fim do século II com Vítor e terminou com Gregório Magno, no princípio do século VII. Vimos que o termo Papa era um termo de respeito e carinho, que na época antiga era usado para qualquer bispo distinto, sem importar se ele era ou não o bispo de Roma. Ou seja, havia vários papas na Igreja Antiga, e nenhum deles dizia ser infalível quando se pronunciava a respeito de temas concernentes à fé. Os próprios apóstolos tinham opiniões diferentes. Vemos Paulo discutindo com Barnabé porque não aceitava levar João Marcos em sua segunda viagem missionária. Paulo repreendeu a Pedro pela atitude condenável de Pedro, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, Pedro se afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a Pedro nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo usou exatamente estas palavras. Portanto, o dogma da infalibilidade dos papas, instituído pela Igreja Católica no Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX, que defendia que o Papa, embora não seja um ser humano perfeito, possuía a infalibilidade para decisões definitivas no campo da fé e da ética, não encontra amparo bíblico e nem histórico, como você já pôde comprovar ao longo desta série e que ficará em evidência agora. O papado provocou uma desavença tremenda entre diferentes partidos romanos e transalpinos. Esse período de decadência, que durou de meados do século IX até meados do século X, de 872 a 965, foi marcado por uma rápida sucessão de pontífices. Houve 24 papas, 24. Frequentemente, estes breves reinados papais foram o resultado das maniquinações políticas de facções locais romanas sobre as quais poucas fontes sobrevivem. Não faltaram papas que foram estrangulados ou que morreram de fome nos calabouços em que seus sucessores os tinham colocado. Às vezes, houve mais de um papa, e até 3 de uma só vez. Eu vou citar apenas alguns exemplos, tá? Começando pelo mais bizarro deles. Em 897, Estevão VI presidiu sobre o assim chamado Sínodo do Cadáver, ou o Concílio Cadavérico, ou o Julgamento do Cadáver, ou ainda, em latim, Synodus Horrenda. Este sínodo foi o episódio do julgamento póstumo do Papa Formoso, o mesmo que antes tinha sido missionário entre os búlgaros. Já falamos dele aqui. Ele foi antecessor de Estevão VI. Para o julgamento, conforme algumas fontes, o corpo de Formoso, morto 9 meses antes, foi exumado, vestido com insígnias e ornamentos e posto num trono. E então Estevão VI pôde imputar ao cadáver de Formoso as acusações das quais Formoso foi considerado culpado, lendo-as diante do inerte corpo. Estevão VI perguntou ao cadáver por que ele desejou apoderar-se da sede da Igreja Universal de Roma com tanta ambição após a morte de João VIII. De acordo com o Papa João VIII, Formoso tentou apoderar-se do seu cargo. Mais 2 acusações foram feitas ainda, de ter cometido perjúrio, o ato intencional de prestar um juramento falso ou falsificar uma afirmação para dizer a verdade, seja falada ou por escrito, sobre assuntos materiais para um processo oficial. E além disso, Formoso também estava sendo acusado de ter exercido o ofício de bispo, enquanto, na verdade, era um leigo. Liuprando, bispo de Cremona e historiador lombardo, assim como outras fontes, dizem que Estevão despojou o cadáver de suas vestes papais, cortou seus 3 dedos da mão direita usados para bênçãos e declarou todos os seus atos e ordenações inválidas. O corpo foi finalmente sepultado em um cemitério para estrangeiros, apenas para ser desenterrado mais uma vez, ligado a pesos e lançado no rio Tibre. O espetáculo macabro
fez a opinião pública em Roma voltar-se contra Estevão. Circularam rumores de que o corpo de Formoso tinha começado a fazer milagres em pessoas depois de estas se lavarem nas margens do rio Tibre. Já imaginou? A revolta do público levou Estevão VI a ser deposto e encarcerado. Enquanto estava na prisão, em julho ou agosto de 897, ele foi estrangulado. Em novembro do mesmo ano, do ano 897, o Papa Teodoro II convocou um sínodo que anulou o sínodo do cadáver, reabilitou Formoso e ordenou que seu corpo, que havia sido recuperado do Tibre, fosse enterrado na Basílica de São Pedro em paramentos pontifícios. Em 898, um aninho depois, João IX, que exerceu o papado de 898 a 900, também anulou o sínodo do cadáver e convocou 2 sínodos, um em Roma e outro em Ravenna, que confirmaram as conclusões do sínodo de Teodoro II, ordenou que a ata do sínodo do cadáver fosse destruída e proibiu qualquer julgamento futuro de uma pessoa morta. Fim da história. Não se fala mais nisso, certo? Só que não. O Papa Sérgio III, que exerceu o papado de 904 a 911 e que foi um bispo que tomou parte no sínodo do cadáver como um co-juiz, decidiu anular as decisões de Teodoro II e João IX, reafirmando a condenação de Formoso e incluindo um elogioso epitáfio inscrito no túmulo de Estevão VI. O sínodo do cadáver é lembrado como um dos episódios mais bizarros da história do papado medieval. Não é sem razão.